Segue falando de carnaval. Mas com ele vem também a necessidade de alguns cuidados, ainda mais neste ano, depois de tudo que se viu em relação a um tema, bebida alcoólica. Sobre isso, nós vamos conversar agora com Felipe acho que é Liger, depois eu vou confirmar com ele próprio, gente, desculpa, emergencista do pronto atendimento do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Felipe, muito bom dia para você, muito obrigada por participar aqui do Live CNN. Já vou te pedir desculpa se eu pronunciei errado o seu nome, não sei se é Liger ou se é Liger, mas depois você me ajuda aqui. Tá perfeito. Conta pra gente então, Felipe, por favor, quais são os principais cuidados, assim, de largada que os foliões precisam tomar. A gente está falando de uma previsão do tempo com muito calor pelo país inteiro. Bebida alcoólica a gente sabe que pode sim fazer parte da diversão, mas demanda algum cuidado e você que está aí acompanhando isso todo dia sabe melhor do que ninguém, né? Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia. Com todos os fatos recentes que envolveram o adoecimento por intoxicação por álcool tóxico, se tornou uma preocupação nacional o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Então, o folião ou qualquer indivíduo que vai ingerir bebida alcoólica nesse período, o grande foco dele deve ter o cuidado de evitar consumir bebidas alcoólicas suspeitas. Então, eventualmente, sempre que possível, reparar nos rótulos, avaliar lacres. As bebidas normalmente adulteradas são as bebidas incolores, aquelas bebidas transparentes que facilitam com que haja o processo de adulteração. É muito importante avaliar se há algum sedimento na bebida, precipitando no fundo da bebida. E claro, se mesmo assim, com todos esses cuidados, os foliões ou os indivíduos começarem a apresentar qualquer tipo de sintoma semelhante a uma embriaguez, sobretudo com associação com queixas visuais, é muito importante procurar o pronto atendimento para avaliação imediata. Lembrando que esses sintomas eles podem acontecer de 6 horas até 24 horas após a ingestão da bebida alcoólica. Agora, Felipe, conta pra gente também o que você vê com mais frequência, você que acompanha tão de perto aí o atendimento emergencial a quem encara ali, chega a passar de fato por algum problema, algum mal-estar provocado pela bebida. Que sintomas específicos precisam ser monitorados com cuidado? Por exemplo, que tipo de sensação que o folião tem que já demanda atendimento imediato, que o melhor é ele correr para o pronto-socorro, até assim para prevenir algum tipo de agravamento dessa condição? Fazer uma pontuação, porque as consequências de ingestão da bebida alcoólica, ela pode ser de dois tipos, né? O primeiro tipo é quando há o consumo de fato de um álcool tóxico, que é aquele álcool que não foi destinado para consumo humano. A gente está falando do metanol, do etileno glicol, que foram álcools recentemente envolvidos em intoxicações a nível nacional. Por outro lado, a gente está falando das consequências da ingestão maciça mesmo do etanol, do álcool propiciado para consumo humano. Pensando na intoxicação, pensando no consumo do álcool tóxico que não foi destinado para consumo humano, o que vai chamar muita atenção do folião é se ele começar a apresentar sintomas de embriaguez muito precocemente após a ingestão da bebida alcoólica. Então, a gente está falando de tempo entre início de sintomas e o momento da ingestão de 6 horas. É um período muito curto. Sobretudo, se tiver queixas visuais associadas, turvação visual, até cegueira completa. Isso pode acontecer, isso vai indicar muito fortemente intoxicação. Por outro lado, falando simplesmente da ingestão de bebidas alcoólicas não adulteradas, aí vão ser os sintomas comuns de embriaguez, sendo muito importante nesse cenário, enquanto há ingestão de bebida alcoólica não adulterada, o consumo maciço também de água, porque o álcool ele tem uma tendência a gerar desidratação no nosso corpo. E ainda mais no calor, né? A gente sabe que já vai perder água naturalmente o folião que está ali pulando, aproveitando o carnaval, se estiver ingerindo bebida alcoólica. Então, importante continuar consumindo, hidratando-se durante
todo o processo, toda a diversão, né, Felipe? Agora, traz pra gente também Exato. o que as pessoas podem fazer, os Claro. foliões podem fazer eventualmente no local. Começou a ter um mal-estar, não deu tempo de chegar ainda até o hospital, até o pronto-socorro, mas o folião está ali, já está se sentindo muito mal. O que pode ser feito ali no local, enquanto esse folião se desloca para o pronto-socorro, por exemplo, se ele perceber que a situação está se agravando, que tem alguma coisa errada? Que tipo de medida pode e também o que não pode ser feito para não ter risco de eventualmente agravar um quadro ali de intoxicação ou de excesso no consumo de álcool? Perfeito. Primeiro ponto, que é um ponto que nós, emergencistas, falamos bastante, não só em relação ao álcool, mas em qualquer outra situação potencialmente emergencial, primeiro é evitar ir por meios próprios. Então, sempre começou a passar mal, começou a ter algum sintoma, algum mal-estar, seja ele qual for, chamar por ajuda, né? Chamar por ajuda é a parte inicial da cadeia de cuidados, porque nesse momento vai vir pessoas preparadas para poder fazer uma avaliação inicial de sinais vitais, alocar esse indivíduo que está tendo um mal-estar súbito no local apropriado e transferi-lo imediatamente para o hospital. O que jamais o folião ele não deve fazer é simplesmente pegar por meios próprios um veículo ou chamar um Uber e se dirigir imediatamente ao hospital, porque é muito comum acontecer deterioração durante esse trajeto e, eventualmente, o indivíduo que está tendo um mal-estar súbito, ele vai ficar sem qualquer assistência. Então, o primeiro ponto a fazer é chamar por ajuda, manter a calma, procurar um local ventilado, arejado, sentar e esperar até a ajuda chegar. Esse é o principal e determinante ponto para iniciar uma cadeia adequada de assistência. Nós conversamos então com Felipe Liger, emergencista do pronto atendimento do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no Agora CNN. Obrigado.